Hoje eu vou disponibilizar para vocês uma visão lúdica, simples, nada complexa sobre a matriz de risco. É um modelo visual que vai te permitir saber com bastante assertividade qual é a recomendação, considerando a intensidade e a graduação de cada nível de risco, seja sob o ponto de vista de complexidade ou sob o ponto de vista de impacto. Então, entrando na matriz de risco, observe que do lado esquerdo a gente tem uma escala de probabilidade de baixo para cima. Quanto mais alto, mais provável de que o risco aconteça, mais provável de que o risco ele aflinja o projeto. E embaixo a gente tem uma escala da esquerda para a direita de qual impacto que esse risco causa caso aconteça. Então, quanto mais para a direita, maior é o impacto, e quanto mais para cima, maior a probabilidade. Então, de cima para baixo, olhando no canto esquerdo inferior, nós temos um risco de baixa probabilidade e baixo impacto. Ou seja, o risco, a chance do risco acontecer é mínima e o impacto, caso ele aconteça, é ínfima. Então, normalmente recomenda-se aceitar, pois ele não vai trazer nenhum tipo de reflexo negativo, não vai embarrear o projeto. Então, logo, não precisa se pensar em algum tipo de esforço financeiro, alocar algum recurso humano para poder atuar em cima de algo que não vai trazer qualquer tipo de problema para dentro do projeto. Então, normalmente a gente aceita, tá? Alta probabilidade e baixo impacto. Esse risco você tem grande chance de acontecer, contudo, o impacto é pequeno. Porém, a gente, por mais que o impacto seja mínimo, a gente não pode negligenciar um risco. A gente normalmente introduz esse risco dentro de uma watchlist, de uma lista de observação para poder acompanhar, junto com uma solução de contorno. E vocês percebem que o bonequinho, ele está prestes a cair dentro de um buraco amplo, contudo acolchoado. Ele está com um gramadinho, ou seja, quando ele cair, ele não vai se machucar, não vai ter qualquer tipo de lesão, ele vai seguir adiante e tudo vai continuar fluindo de forma rotineira, não vai trazer nenhum tipo de impacto para o boneco, tá? Agora, olhando para o lado direito, nós temos a baixa probabilidade e alto impacto. Aqui é onde reside um dos maiores problemas da sociedade. Se vocês forem recapitular o que nós falamos no início do curso sobre as catástrofes, eles se caracterizam justamente por esse aspecto, né, de baixa probabilidade em alto impacto. Então, se tratando de um risco de alto impacto que, em tese, pode afligir o projeto e trazer transtornos financeiros sob o ponto de vista de cronograma e qualidade, a gente precisa, a equipe do projeto precisa desenvolver um plano de mitigação se o tipo do riscos for um tipo interno. Agora, se o risco estiver alocado dentro de uma empresa de outsourcing terceirizada, estiver como origem uma empresa parceira contratada, a gente deve transferir e cobrar uma solução de contorno com prazo e responsável com data definida. Porque caso esse risco traiçoeiro, esse cenário de incerteza, ele venha a se materializar, ele com certeza vai trazer um colapso para dentro do projeto, colocando ele por água abaixo. Tá certo? Então, mais acima, a gente tem um cenário de alta probabilidade e alto impacto. Percebam que o bonequinho está se aproximando de um buraco bastante extenso, com praticamente uma labareda. Então, esse é um tipo de risco que a recomendação é evitar esse tipo de risco. Transferir o risco ou mitigar o risco. Então, ou seja, precisa se desenvolver uma solução de contorno o quanto antes, porque esse é o risco com maior potencial de transtorno, de colapso e de catástrofe para dentro do projeto. Tá ok? Então, só para poder auxiliar no sentido do plano de ação, depois que for definido, caracterizado cada risco elencado junto com a equipe do projeto,
o recomendável é praxe desenvolver um plano de ação dentro de uma visão de 5W2H, né? Como fazer, quem vai fazer, onde vai fazer, quanto custa, responsável e o prazo de entrega, né? Isso é mais importante, pois é prática do mercado se desenvolver matrizes de risco, quantificação dos riscos, contudo não é se pensado numa solução de contorno. Então o evento incerto ele vai surgir, embora tenha sido evidenciado, porém não foi desenvolvido nenhum planejamento, não foi feito no desenvolvimento de qualquer estratégia para que aquele risco fosse mitigado, evitado ou transferido para terceiros. Tá ok? Então, relembrando, né, como a gente falou nas primeiras aulas, o risco de baixa probabilidade e de alto impacto é aquele risco que pode acontecer, sim, não tem maiores chances de que ele ocorra, mas caso aconteça, o impacto é grande, como a gente viu numa tragédia, se tratando de um tornado, de uma tempestade, de um temporal, uma tsunami. Então, são riscos que não ocorrem de forma corriqueira, não há previsibilidade, é algo possivelmente sazonal, contudo, se acontecer, ele provoca grandes danos dentro daquele processo, daquele projeto.